Silvio Santos, um dos maiores ícones que o Brasil já produziu. Para entender tudo o que sua esposa, Iris Abravanel, revelou e viveu após a perda do marido, é preciso primeiro mergulhar fundo na trajetória desse homem extraordinário, compreender o que o levou ao fim e entender o tamanho do buraco que ele deixou no coração da família e do país inteiro. A morte de Silvio Santos ocorreu em 17 de agosto de 2024, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza H1N1, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, aos 93 anos. Era uma manhã de sábado quando o Brasil acordou com uma notícia que, embora esperada por causa da idade avançada do apresentador, ainda assim pegou muita gente de surpresa e de coração partido. O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou com pesar o falecimento de Cenoura Abravanel, o Silvio Santos, às 4h50 da manhã, e a nota foi assinada pelos médicos geriatras Gabriel Trupel Constantino e Vitor José Dornelas Melo, pelo cirurgião José Curado, pelo diretor médico do hospital, Miguel Sendoroglu Neto. Eram palavras frias, técnicas, mas que carregavam o peso de um luto coletivo que nenhuma nota médica consegue descrever de forma completa. É importante saber que em julho de 2024, Silvio havia sido hospitalizado com H1N1 e recebeu alta 2 dias depois, mas precisou ser internado novamente com a mesma doença, desenvolvendo broncopneumonia, uma complicação provocada pelo vírus. Ou seja, o organismo do apresentador, já enfraquecido pelos seus 93 anos de vida plena e intensa, simplesmente não conseguiu mais sustentar a luta contra aquela infecção respiratória que, para pessoas mais jovens, seria apenas um episódio passageiro. Em 1º de agosto, ele foi hospitalizado novamente para exames de imagem e permaneceu internado desde então. A família tentou ser discreta. O SBT emitia notas otimistas, mas quem acompanhava de perto sabia que a situação era mais delicada do que os comunicados oficiais deixavam transparecer. E aí vem um detalhe que diz muito sobre quem era Silvio Santos como pessoa. Como ele achava que isso traria azar, Silvio havia pedido que um obituário não fosse preparado com antecedência para ele, o que levou o SBT a demorar 90 minutos a mais do que as emissoras concorrentes para dar a notícia. Pense nisso. Um homem que dominou a televisão brasileira por mais de 6 décadas, que construiu um império com as próprias mãos saindo das ruas do Rio de Janeiro, que encantou gerações inteiras com seu sorriso largo e sua voz inconfundível, ainda se preocupava com esse tipo de detalhe supersticioso até os últimos dias. Isso é Silvio Santos. Genuíno, humano, com suas crenças e suas manias que o tornavam ainda mais especial e próximo do povo. Quando o plantão SBT finalmente foi ao ar, a apresentadora Simone Queiroz anunciou o falecimento com palavras que resumiram bem o clima daquele momento. Nós interrompemos nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. Agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nunca desejamos dar: a morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Era uma daquelas notícias que param o mundo. E o Brasil parou. Redes sociais explodiram. Artistas choraram em público. Programas de todos os canais interromperam a programação. Era como se o país tivesse perdido um tio querido, aquele parente que sempre animava a reunião de família, que fazia todo mundo rir mesmo nos momentos mais difíceis. E o velório, a pedido do próprio Silvio Santos, não houve cerimônia fúnebre aberta ao público. E seu sepultamento, em um cemitério israelita em São Paulo, seguiu todos os ritos tradicionais do judaísmo, a religião do apresentador. Ele havia deixado isso bem claro para a família, e a família respeitou. A família Abravanel divulgou uma nota dizendo que o apresentador expressou ao longo de sua vida o desejo de que, assim que fosse, o levassem direto ao cemitério com uma cerimônia judaica, que não explorassem sua partida e que fosse lembrado com a alegria que ele vivenciou. Até no modo de ir, Silvio foi Silvio, sem drama, sem exibicionismo, com a dignidade de quem viveu uma vida enorme e plena. Agora, falando Iris Abravanel, a mulher que esteve ao lado desse gigante por mais de 4 décadas, a história do casal é um daqueles roteiros que ela mesma poderia ter escrito para uma de suas novelas no SBT. Em entrevista ao programa De Noite,
Com Danilo Gentili, Iris revelou que conheceu Silvio de uma maneira inusitada. Seu primeiro encontro aconteceu no meio do casamento com seu primeiro marido, em 1967. Eu era noiva quando o conheci. Silvio Santos foi padrinho de casamento do meu noivo. É muito trágico. Ele foi padrinho do meu primeiro marido, já falecido. Imagine a cena, uma jovem de 19 anos no próprio casamento, e o padrinho do noivo é ninguém menos que Silvio Santos. Uma coincidência que o destino guardava para mudar a vida de dois. Iris iniciou um relacionamento com Silvio Santos em 1974, logo após a separação dele de sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira. Apesar de rumores sobre um encontro em um elevador, eles na verdade se conheceram em uma praia, enfrentando oposição familiar por causa do divórcio de Silvio, da diferença de idade e da fama. Eles se casaram oficialmente em 1978 e juntos criaram 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Não foi um caminho fácil, e Iris nunca fingiu que foi. Ela sabia com quem estava se envolvendo, um homem poderoso, famoso, muito mais velho, com filhas de outro casamento, que carregava nas costas o peso de uma vida pública intensa. Mas o amor venceu. Nos últimos anos de vida de Silvio, Iris foi presença constante e silenciosa. Ela esteve ao lado dele durante a internação, acompanhou cada passo do tratamento. Quando a situação ainda inspirava esperanças, foi ela quem compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado do marido, com a legenda singela para quem está com saudades dele. Uma fotografia de amor. Uma mulher que, mesmo diante do medo da perda, quis mostrar ao Brasil que Silvio ainda estava ali, presente, rodeado de carinho. Após a morte, Iris tomou decisões importantes sobre sua própria vida, e a mais significativa delas envolveu a casa. Iris Abravanel tomou a decisão de deixar a mansão no Morumbi, em São Paulo, onde viveu por muitos anos ao lado do marido, com uma motivação clara: estar mais próxima das filhas, Patrícia, Daniela, Rebeca e Renata. A residência tem cerca de 2.000 metros quadrados, e é avaliada entre 10 milhões de reais e 15 milhões de reais. Para quem viveu décadas naquelas paredes, tomar essa decisão não pode ter sido simples. Mas Iris compreendeu que um espaço gigantesco e vazio não era o que ela precisava naquele momento. Ela precisava de amor, de família, de presença. Antes de morrer, Silvio Santos já havia pensado na situação de Iris e chegou a comprar uma casa em um condomínio em Alphaville, onde já moram suas filhas. Ele pensou até no conforto da mulher depois que ele fosse. Isso fala muito sobre quem ele era como marido. No campo financeiro, as revelações também foram marcantes. No testamento, Silvio Santos deixou 50% de todos os seus bens para a esposa Iris Abravanel e distribuiu o restante entre suas filhas por meio de dinheiro, cargos de gestão, imóveis e participação em decisões estratégicas. Uma fortuna estimada em aproximadamente 6 bilhões de reais, fruto de uma vida de trabalho que começou nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo produtos nas calçadas e nos barcos das barcas. Em 2025, Iris Abravanel foi incluída na lista da Forbes Brasil, tornando-se oficialmente bilionária ao lado de suas 6 filhas. De mulher apagada, que vivia na sombra do marido famoso, Iris emergiu como uma das figuras mais influentes na gestão do legado da família Abravanel. Sempre presente nos bastidores, ela participou de decisões importantes e apoiou projetos ao longo dos anos. Com a morte do apresentador, assumiu oficialmente um papel ativo na administração dos ativos do grupo. Mas quem é Iris Abravanel, além de viúva de Silvio Santos? Iris Pássaro Abravanel é empresária, jornalista, escritora e showrunner, renomada por suas contribuições à literatura infanto-juvenil, particularmente no campo das telenovelas. Ela não foi apenas a esposa do dono da TV. Foi a mente criativa por trás de algumas das novelas mais amadas pelo público brasileiro. Sua carreira como autora começou em 2007, quando Silvio Santos, enfrentando desafios nas audiências da televisão, foi incentivado pelo colunista Valcir Carrasco a colaborar em um projeto. Abraçando a sugestão, ela estreou como autora de telenovela em 2008 com Revelação. Em 2012, aventurou-se nos remakes,
começando como um muito bem-sucedido Carrossel, seguido por Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana. São títulos que marcaram a infância de toda uma geração de crianças brasileiras, novelas que passaram por décadas nas telas do SBT e que ainda hoje são associadas a momentos felizes de quem cresceu naquele período. O legado de Silvio Santos para o Brasil vai muito além das telenovelas da esposa ou das herdeiras que ele deixou. Amplamente considerado o maior comunicador da história da televisão brasileira, Silvio Santos foi o fundador do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, e do conglomerado Grupo Silvio Santos, que tem interesses em mídia e imóveis, entre outros ativos. Em 2013, seu patrimônio líquido era estimado em 1,3 bilhão de dólares, tornando-o o único celebridade brasileiro na lista de bilionários da Forbes. Tudo isso construído por um homem que nasceu em 1930 na Lapa, no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus sefarditas, e que desde adolescente já demonstrava um talento natural para vender, para falar, para encantar pessoas. Aos 14 anos, trabalhando como camelô, Silvio descobriu sua vocação nas ruas do Rio de Janeiro, e anos depois levou um sistema de som para os barcos das barcas para animar os passageiros em uma das suas primeiras iniciativas empreendedoras. Silvio estava afastado da televisão desde que fez sua última gravação em setembro de 2022, exibida em fevereiro de 2023, e nunca confirmou publicamente sua aposentadoria. Ele sempre dizia que voltaria. Talvez ele mesmo acreditasse nisso. E o Brasil queria acreditar junto com ele, porque havia algo reconfortante na ideia de que aquele homem simplesmente não poderia parar. Fazia parte do tecido do país. Era como se a televisão brasileira tivesse uma âncora invisível chamada Silvio Santos, e sem ele tudo parecesse um pouco mais à deriva. O SBT, em nota divulgada nas redes sociais após o falecimento, expressou com beleza o que todos sentiam. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Cenoura Abravanel é ainda mais especial. Somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Era uma despedida à altura de quem havia dado tudo de si por mais de 6 décadas. Iris, como ela está levando tudo isso quase um ano depois. A viúva de Silvio Santos não se fechou em luto eterno. Ela seguiu escrevendo, seguiu trabalhando, se mudou para estar perto das filhas e dos netos, assumiu com dignidade seu papel dentro do Grupo Silvio Santos e continuou sendo a mulher forte que sempre foi, mesmo nos bastidores, mesmo quando o holofote estava sempre apontado para o marido e não para ela. A história de Iris é, em muitos aspectos, uma história de silêncio corajoso, de amor discreto, de uma mulher que soube ser parceira de vida de um dos homens mais carismáticos que o Brasil já produziu, sem perder a própria identidade nesse processo. Iris havia dito publicamente que não imaginava a vida sem ele, e agora ela está aprendendo, dia a dia, o que significa viver essa vida nova. Não há uma vida sem Silvio Santos, porque Silvio Santos está em tudo. Nas novelas que ela escreveu, nas filhas que eles criaram juntos, na emissora que ele fundou, no sorriso que ficou gravado na memória de cada brasileiro que cresceu vendo aquele programa de domingo. Silvio Santos morreu em agosto de 2024, mas, como todo grande nome, ele não foi embora de verdade. Ele ficou no jingle do Baú da Felicidade, que ainda passa pela cabeça de alguém de madrugada, no riso contagiante, que todo mundo imita, no legado de uma família que ele organizou com cuidado e carinho para que continuasse existindo muito depois que ele partisse. E Iris, sua grande companheira, é parte essencial desse legado que segue vivo. Obrigado por ter assistido até aqui e por favor deixe o teu comentário abaixo para que a gente possa saber de que esse conteúdo está sendo muito importante. Tchau!